nós estamos trabalhando com a ideia de que currículo é aquilo que acontece na escola. Currículo em ação, currículo como experiência, currículo como processo. Esta é uma ideia, uma concepção mais recente de currículo que está aqui presente na nossa conversa. A maioria de nós, às vezes, confunde a ideia de currículo com documento curricular. O documento curricular, como por exemplo a base nacional, como os parâmetros, como a proposta do Estado, como as orientações curriculares do município, esse documento é o currículo prescrito. Aquilo é uma aposta, tem a força de indução, é resultado de determinadas relações, onde grupos disputam uma certa noção de educação física, uma certa noção de conhecimento, colocam naquele documento e aquele documento passa a gerar mudanças de várias maneiras. Documento curricular é uma coisa, currículo é outra. E um outro conceito que o Mário trabalhou e eu quero recuperar é a ideia de teoria curricular. Então nós estamos falando de teorias curriculares tradicionais, teorias curriculares críticas, teorias curriculares pós-críticas. No campo da educação física, nós reconhecemos nas escolas, em ação, influenciando a pedagogia que o professor e a professora colocam em ação, nós conhecemos 6 ideias de currículo de educação física. Um currículo esportivista, um currículo psicomotor, um currículo desenvolvimentista, um currículo crítico, um currículo da saúde e agora, mais recentemente, vamos dizer assim, nos últimos 15 anos, muitos professores e professoras afirmam colocar em ação o currículo cultural da educação física. Então, nós não usamos o termo abordagens. Para nós, a noção de abordagem é uma noção equivocada, ela foi apropriada pela educação física de forma equivocada. Isso já está escrito, isso está em vídeos, isso vocês acessam facilmente. Ou seja, não preciso aqui ficar explicando por que a noção de abordagem foi apropriada pela educação física de forma equivocada. Mas eu estou colocando para vocês que nós estamos trabalhando a noção de teoria de currículo e não a noção de abordagem. Bom, uma outra consideração importante. Teoria de currículo é uma produção. Teoria de currículo é o resultado de um pensamento. A teoria de currículo é produzida a partir de trabalhos científicos. Então, quando você tem a teoria desenvolvimentista, foi a partir da psicologia do desenvolvimento, foi a partir de trabalhos feitos em laboratório ou trabalhos feitos com grupos reduzidos, que os pesquisadores e pesquisadoras foram produzindo uma descrição de como as pessoas saíam do estágio inicial das habilidades motoras e alcançavam o estágio maduro das habilidades motoras. As observações, os registros, os testes feitos foram mostrando como que as pessoas se desenvolviam. Tudo isso foi usado como referência para produzir uma teoria curricular desenvolvimentista. No campo da teoria curricular cultural é quase a mesma coisa. Ou seja, os professores, as professoras foram se apropriando dessas outras maneiras de analisar a sociedade, que foram mencionadas aí pelo Mário, ou seja, foram se apropriando de teorias do currículo mais amplas, como o pós-modernismo, o pós-colonialismo, o pós-estruturalismo, os estudos culturais, o multiculturalismo crítico, os estudos feministas, os estudos de gênero, e de posse desses referenciais começaram a desenvolver práticas nas escolas, práticas que não tinham relação com as teorias críticas da educação física, nem com as teorias não críticas da educação física. Práticas que na escola procuravam mobilizar o pensamento, práticas que na escola procuravam uma aliança, procuravam a afirmação da diferença. E esses professores e professoras começaram a desenvolver práticas e começaram a registrar essas práticas e começaram a filmar essas práticas, começaram a fotografar essas práticas e vieram, algumas delas, se tornaram pesquisadores, pesquisadoras, ingressaram nos programas de pós-graduação e começaram a analisar essas práticas a partir de métodos científicos, que são métodos das ciências humanas. Eles começaram a desenvolver etnografias daquelas práticas, começaram a entrevistar professores, a tentar entender o que os professores pensavam, por que desenvolviam aquelas práticas, começaram a fazer análises de discurso, começaram a fazer cartografias daquelas práticas, e esses resultados, ou seja, os resultados dessas pesquisas permitiram
a produção de uma teoria curricular cultural da educação física. Então hoje, quando você procura na internet, procura nas revistas, procura no banco de teses e dissertações, ou seja, quando você vai nas bases de dados que registram o acúmulo de conhecimentos que a humanidade tem feito, né, conhecimentos de ordem científica, conhecimentos produzidos através dos métodos científicos, você já tem uma produção científica sobre o currículo cultural da educação física. E ao olhar essa produção científica, você percebe que ela é produzida a partir de trabalhos feitos nas escolas. Muitas vezes, esses trabalhos científicos são feitos pelos próprios professores e professoras que transformam a sua prática em objeto de análise. E como eles têm mobilizado campos conceituais diversificados, esses professores e professoras encontram resultados diferentes, alcançam resultados diferentes. Por isso que é muito difícil você dizer que o currículo cultural é assim, é assim, é assim. O que as pesquisas feitas sobre a prática pedagógica do currículo cultural têm mostrado é que, em linhas gerais, estes professores e essas professoras desenvolvem determinadas situações didáticas e fazem isso porque eles estão agenciados, elas estão agenciadas por determinados princípios ético-políticos. Quando estes conhecimentos aparecem na educação física, lá por volta de 2009, 2010, 2011, eles apareceram de uma certa maneira. Se você trabalha, né, se você pesquisa, se você busca os trabalhos, os artigos, as dissertações, as teses mais recentes, você já encontra mudanças. E é assim que funciona a ciência, né? Ou seja, a ciência, gente, nós não podemos tentar resolver os problemas do século XXI com explicações, ferramentas alternativas lá, né, do século XX ou do século XIX. E isso às vezes tem acontecido na educação física. Então, o que nós temos tentado, né, nesse grupo, que é cada vez maior, porque essa questão se dissipa, né, alcança outras pessoas, e cada professor na sua escola, cada professor na sua realidade vai produzindo o currículo cultural de uma determinada maneira. E aí a gente foi percebendo mais ou menos assim, né? Então, bem em linhas gerais, que esses professores, eles desenvolvem situações didáticas em que buscam mapear o universo cultural corporal acessado pelas crianças, jovens, adultos e idosos que frequentam a educação básica. Esses professores desenvolvem muitas atividades em que as crianças, jovens, adultos e idosos realizam essas práticas corporais, ou seja, brincam, dançam, lutam, fazem ginástica, fazem esporte. Então, estas práticas corporais, como vocês já ouviram hoje, essas práticas corporais que são textos da cultura, que são manifestações produzidas pelos grupos sociais, elas acontecem na sociedade. E elas são trabalhadas na escola e o professor e a professora reservam um momento muito importante dessa perspectiva de trabalho para que essas práticas sejam vivenciadas, sejam realizadas. Mas na medida em que as crianças, na medida em que os jovens, na medida em que os estudantes vão fazendo essas práticas, eles também vão lendo as práticas. Porque as práticas corporais são textos da cultura produzidas pelas linguagens, textos produzidos pela linguagem corporal. Então, os jovens, as crianças, os idosos, os adultos da educação básica vão lendo aquelas vivências e, ao mesmo tempo, vão lendo aquelas vivências fora da escola. Então, há um movimento, há uma ação de leitura e de interpretação daquilo que está acontecendo. Então, você tem o mapeamento, você tem a vivência, você tem as situações de leitura da prática corporal. Na medida em que o sujeito lê a prática corporal, ele reelabora aquilo que está sendo feito, ele reelabora aquilo que ele pensava sobre aquilo que está sendo feito. Então, se eu observar agora um grupo de crianças jogando videogame, aquilo que eu penso sobre o videogame é mobilizado para eu tentar entender o que eles estão fazendo, mas eu vou reelaborando isso. E se for um grupo de adultos jogando baralho, jogando truco, eu faço um processo semelhante. E se eu estiver diante de um canal do YouTube vendo uma dança, eu também faço esse processo de leitura, reelaboração. Nos documentos produzidos pelos pesquisadores e pesquisadoras do currículo cultural, esse processo se chama ressignificação, que é
O exercício de leitura é a atribuição de um novo significado. Você, professor, você, professora, você, cidadão, você, cidadã, ao ler determinada manifestação, você se torna autor do processo de significação daquela manifestação. Então você reelabora aquilo que você estava pensando sobre ela, ou você confirma aquilo que você estava pensando sobre ela. Ou seja, é um movimento que o sujeito faz dentro da cultura. Mas os professores e professoras, as pesquisas foram mostrando, eles organizam situações didáticas, eles desenvolvem atividades, promovem encaminhamentos pedagógicos que também permitem aos estudantes, às estudantes, conhecer melhor aquilo que elas fazem, conhecer melhor como aquilo acontece na sociedade. Então eles fazem pesquisas na internet, eles dão explicações, eles pedem para alguém explicar, eles levam um pequeno texto para que as crianças acessem uma informação sobre aquilo, que crianças que talvez ainda não tivessem conhecido aquela informação, acessado aquela informação. Estas atividades têm sido chamadas como atividades de aprofundamento, ou seja, conhecer melhor aquela manifestação e um detalhe muito importante, conhecer melhor as pessoas que participam daquela manifestação. Porque se tem algo que ficou do lado de fora, nos currículos tradicionais, e mesmo nos currículos críticos da educação física, é a preocupação com os sujeitos que produzem as práticas corporais. O que pensa a criança que está brincando daquilo? O que pensa a moça que faz aquela dança? O que pensa o técnico daquela modalidade esportiva? O que pensa a pessoa que é ex-atleta daquela modalidade? O que pensa a pessoa com deficiência que se envolve naquela manifestação? Ou seja, há uma preocupação das pessoas que trabalham com o currículo cultural, que é conhecer os significados atribuídos àquela manifestação pelos próprios sujeitos dessa manifestação. É por isso que, além de atividades de aprofundamento, também são realizadas atividades de ampliação. Esta ampliação é a ampliação das fontes de informação sobre aquelas atividades, sobre aquelas manifestações corporais. Porque a ideia, na perspectiva cultural da educação física, é que os estudantes acessem várias maneiras de explicar aquela prática, várias maneiras de conhecer aquela prática. Mas só isso não basta. Além do mapeamento, da vivência, da leitura da prática corporal, da ressignificação, do aprofundamento e da ampliação, as pesquisas foram mostrando que esses professores também documentavam esse percurso, esses professores também registravam, esses professores também faziam anotações, faziam fotos, faziam pequenos vídeos. E esse material de registro era utilizado para avaliar o trabalho realizado, não avaliar os estudantes. Não é uma avaliação da aprendizagem, embora também o professor e a professora se preocupem em saber quais foram os efeitos daquele trabalho, mas é muito mais uma avaliação do trabalho realizado. Ou seja, o que será que aconteceu durante o percurso que levou as pessoas que participaram desse currículo, que viveram esse currículo como experiência, que viveram esse currículo como processo, a pensarem sobre os participantes daquela manifestação, ou sobre aquela manifestação de uma determinada maneira. Então, estas têm sido chamadas, né, de situações didáticas, essas situações têm sido chamadas também de encaminhamentos pedagógicos. Mas as pesquisas continuaram. E algumas pesquisas começaram a se preocupar por que o professor e a professora faziam desse modo. Por que eles fizeram essa opção? Diante de tantas possibilidades de pensar a sociedade, de pensar a educação física, por que eles romperam? Mesmo professores experientes, né, em outras concepções de educação física, por que eles romperam com aquela explicação da modernidade, com aquela explicação centrada no conhecimento, com aquela explicação centrada na pessoa e passaram a se preocupar com uma concepção da educação física a favor das diferenças, uma concepção de educação física que olhasse para o pensamento, uma concepção de educação física preocupada com a cultura. Ou seja, por que eles fizeram isso? E aí, as pesquisas sobre o assunto foram percebendo que esses professores faziam isso porque eles estavam mobilizados, porque eles tinham algo neles, havia despertado o desejo de agir de uma certa maneira. E as pesquisas começaram a chamar esse processo, ou seja, estas vontades de fazer,
estes interesses de trabalhar de uma certa maneira, começaram a chamar isso de princípios ético-políticos, que são princípios dos sujeitos. Isso é muito importante, gente, porque não é você que vai escolher o trabalho que você vai fazer na escola. Há algo em você que te leva a adotar um certo rumo a partir de certas experiências de vida, a partir de uma compreensão que você tem de escola, a partir de uma compreensão que você tem de sociedade, a partir de uma compreensão que você tem das pessoas que estão na escola. Essa informação é importante, esse resultado de pesquisa é importante porque isso evita que a gente tenha, com a formação de professores, também uma visão muito determinista, né? Ou seja, eu ensino o currículo cultural na faculdade e eu espero que eles se tornem pessoas que vão aplicar o currículo cultural. Não é dessa maneira. Primeiro porque não existe uma fórmula para colocar em ação o currículo cultural da educação física. As pesquisas têm mostrado que cada professor, cada professora desenvolve o currículo cultural ao seu modo. Por isso que a gente chama a escrita curricular, a escrita do currículo, a produção do currículo. Cada professor e cada professora desenvolve o currículo cultural na sua localidade, com aquelas crianças que estão participando do processo, com aqueles jovens, com aqueles adultos, com aqueles idosos. Há um processo de produção da prática pedagógica que é uma produção artistada, que é uma produção criativa, que é uma produção inventiva. E esses professores fazem coisas que quando você analisa o que eles fazem, você pensa, nossa, por que eu nunca pensei nisso? Por que eu nunca tive essa ideia? Como é que ele chegou nisso? E ele não chega nisso do nada. Ele chega nisso porque ele está movido por certos princípios ético-políticos. E as pesquisas começaram a mostrar, e vieram os pesquisadores e começaram a registrar princípios de reconhecimento da cultura corporal da comunidade. O princípio de articulação com o projeto político-pedagógico da escola. O princípio da justiça curricular, o princípio da descolonização do currículo, o princípio da ancoragem social dos conhecimentos, o princípio da rejeição ao daltonismo cultural e o princípio mais recente, documentado numa pesquisa que foi defendida neste ano, no mês de março deste ano, antes, portanto, dessa situação caótica que nós estamos, e o professor, ao acompanhar 3 professores que colocavam em prática o currículo cultural em 3 escolas diferentes, com comunidades diferentes, ele percebeu que esses professores criavam situações em que as crianças se sentiam à vontade para falar sobre aquela manifestação e sobre as pessoas que participavam dessa manifestação. E como esse pesquisador, ele fez essa pesquisa com referencial do pensamento, do movimento decolonial, ele chegou à conclusão que esses professores criavam condições de favorecimento dos saberes discentes, os saberes das crianças. Então, estes princípios que eu acabei de mencionar, vocês também encontram facilmente na literatura, eles agenciam os professores. Portanto, não é qualquer professor, não é qualquer professora que vai estudar o currículo cultural e vai colocá-lo em prática. Claro que ele vai se influenciar por essas ideias, mas o professor e a professora precisam ter alguma sintonia com essa visão de mundo, visão de sociedade, visão de escola e visão de sujeito que está na escola. Visão de um sujeito que é da sua maneira, um sujeito que pensa o que pensa, um sujeito que se veste do jeito que se veste, um sujeito que fala daquele jeito que ele fala, ou seja, um professor e uma professora que não quer igualar as pessoas, que não trabalha na lógica da homogeneidade e que trabalha na lógica da heterogeneidade, de reconhecer que todas as culturas são válidas, de reconhecer que todas as formas de se expressar usando a gestualidade são válidas. Então esses princípios, eles não acontecem todos ao mesmo tempo, assim como as práticas, as situações didáticas não acontecem todas ao mesmo tempo. Na medida em que o professor vai desenvolvendo essa experiência curricular cultural da educação física, ele também vai sendo subjetivado por aquilo que acontece na aula de forma muito diferente. Por isso, cada escrita, cada professor é cada professor, cada relação que ele estabelece com a proposta é uma relação específica. Dito isto, gente, o que as pesquisas mais recentes têm mostrado? Que os professores e professoras trabalham com uma lógica de conhecimento que é outra. Então, nós, na escola tradicional, ou na escola crítica, no currículo nos currículos tradicionais ou nos currículos críticos, nós
aprendemos que o conhecimento é aquele importante, é aquele conhecimento valioso, é aquele conhecimento poderoso que precisa ser apropriado pelas pessoas para elas se darem bem na sociedade ou para elas transformarem a sociedade. É a visão, coloquei em primeiro lugar a visão do currículo tradicional, em segundo lugar a visão do currículo crítico, da educação e da educação física. Na perspectiva cultural da educação física, a lógica do conhecimento é outra. Todos os grupos culturais produzem conhecimentos sobre as práticas corporais. A maneira como uma criança brinca de uma certa brincadeira, ela é tão importante, tão digna de estar na escola, quanto a maneira como o professor aprendeu aquela brincadeira, na sua época de criança ou mesmo enquanto adulto. Então, é importante que essas diferentes maneiras de brincar apareçam, que sejam valorizadas. É isso que constitui o conteúdo do currículo cultural. Mais uma questão importante. As pesquisas feitas a respeito do conhecimento que era colocado em circulação, que é colocado em circulação na pedagogia cultural da educação física, foram mostrando que os professores e professoras não valorizam somente as maneiras de fazer as práticas corporais. Eles valorizam tudo aquilo que diz respeito àquela prática corporal ou àqueles praticantes. Então, o hino de um clube de futebol também faz parte da cultura corporal. Saber conhecer por que os praticantes de capoeira, em muitos grupos de capoeira, vestem trajes brancos, também faz parte da cultura corporal. Saber o que significa o ritual do início de uma determinada modalidade esportiva também faz parte da cultura corporal. Então, a noção de cultura corporal, e vejam bem, gente, eu estou usando cultura corporal e não estou usando cultura corporal de movimento, estou usando cultura corporal. Então, a noção de cultura corporal adotada pelo currículo cultural é toda produção discursiva, verbal ou não verbal, sobre as práticas corporais. Então, duas pessoas falando sobre um jogo no final de semana, elas estão colocando em circulação conhecimento sobre aquela manifestação, portanto, elas estão mobilizando o seu repertório cultural corporal, mas elas não estão jogando. E elas não estão trabalhando com as regras da FIFA. Elas estão falando do juiz, elas estão falando do VAR, elas estão falando do corte do cabelo do jogador, elas estão falando do grito de guerra da torcida. Tudo isso, todo esse repertório constitui as práticas corporais, todo esse repertório faz parte, portanto, da cultura corporal. Então, qual é o objeto de trabalho da perspectiva cultural da educação física? A cultura corporal. Mas qual a noção de cultura corporal? Toda essa produção sobre as práticas corporais ou sobre os seus praticantes, sobre os seus representantes. Ora, se nós trabalhamos com todas as práticas corporais que possam existir, se nós movidos pelo princípio da descolonização do currículo, para nós é tão importante o maracatu quanto o voleibol, o jongo quanto o handball, ou seja, se todas essas manifestações aparecem no currículo, é claro que você vai estabelecendo relações com repertórios culturais corporais de diferentes grupos. Então, qual é o efeito disso, ou o que as pesquisas têm mostrado do efeito disso sobre os estudantes? Que os estudantes passam a enxergar essas pessoas de uma outra maneira, que os estudantes passam a enxergar essas pessoas como produtoras de cultura, que os saberes que essas pessoas produzem são dignos de estar no currículo. Por isso que nós temos afirmado que o currículo cultural, ele forma pessoas que vão defender que todos os grupos têm que estar na sociedade e que todos os grupos são igualmente importantes. Por isso que nós temos dito, a partir dos trabalhos de pesquisa feitos com o currículo cultural, que o currículo cultural é uma perspectiva democrática da educação física e democratizante da educação física. Ou seja, a perspectiva cultural da educação física, gente, não tem nada de conservadora, como andam dizendo algumas pessoas desavisadas que nunca colocaram o pé na escola e que não sabem nada do que a gente está falando. Então, você tem visto manifestações, né, de colegas que a gente aprendeu a chamar de teóricos da educação física, que estão muito distantes daquilo que efetivamente acontece nas escolas e efetivamente acontece nas práticas pedagógicas realizadas pelos professores e professoras. Eu convido vocês a acessarem o site do grupo de pesquisas, o www.gpef.fe.usp.br, clicarem em relatos de experiência e vocês verão documentos, registros
fotográficos, escritos, e também podem clicar nos vídeos e práticas pedagógicas, ou seja, documentos feitos nas escolas, mesmo em época de pandemia, em que os professores e professoras colocam em ação uma perspectiva de trabalho da educação física hiperpolitizada. É uma perspectiva que olha para os marcadores sociais de raça, gênero, etnia, religião, classe. É uma perspectiva que vai formando as pessoas para uma outra leitura da realidade. Uma leitura que nós entendemos que vai poder contribuir para produzir uma sociedade menos injusta, uma sociedade menos desigual. Agradeço a oportunidade, fico por aqui e eu espero as questões de vocês, se vocês quiserem fazê-las. Muito obrigado. Obrigado, professor Marcos.